Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous salue par le nom de Jésus. Nous pouvons prendre place, merci. Alléluia. J'aimerais annoncer à l'église de Christ Gostaria de fazer anúncio na igreja. que nous avons la disparition de l'apôtre Lutumba Simon en Angola, Tem o apóstolo Simão Lutumba que faleceu, fondateur de l'église Bon Deus en Angola et à travers le monde. o fundador da igreja Ifepa Bom Deus em Luanda e assim que no mundo. Parce qu'il a bâti aussi les églises comme en Israël, Ele construiu também a igreja como em Israel, en Allemagne, en Belgique, en Suisse, partout. na Alemanha, em Bélgica, em todo o sítio. Même en Afrique, Mesmo na África, il y a beaucoup d'historiques. Il est passé au Swaziland, Zimbabwe, Côte d'Ivoire, tem muita histórica, passou no Zimbábue, na Côte d'Ivoire, au Brésil. em Brasil. Et là, il nous a quittés depuis le vendredi passé. Ele faleceu desde a sexta-feira passada. On est proche avec lui. Como nós somos próximos com ele, Il fait partie de la famille de mon épouse aussi. ele faz parte da família da minha esposa. Que Dieu puisse continuer à nous consoler. Que Deus continue a nos consolar. Alléluia. Amém. Alors nous allons parler de la part du Seigneur. Vamos partilhar da parte do Senhor, Parce que la Bible est l'objet d'abisso. porque a Bíblia nos disse, Et j'en ai l'eau comme sous-souté. não tem outra coisa Oui, pour qu'il comme ma moto na repentance. que pode levar alguém na repentância. Ce qui m'obéit, il va nous embêter. Somente a palavra de Deus. Et j'en ai l'eau comme sous-souté. Não tem outra coisa Oui, pour qu'il consoler, mité malabana na batute. que pode consolar os corações das crianças, Ce qui m'obéit, il va nous embêter. se somente a palavra de Deus. Alléluia. Amém. Et je vois encore à l'église en Angola aujourd'hui, ils ont leur culte. Estou a ver hoje em Luanda ter um culto, Bakangi église, não fechou a igreja, parce que représentant pays, porque o representante morreu. mais bango bapamboli nzambe. Mas eles glorificaram Deus. Alléluia. C'est pour te démontrer, mon frère, ma soeur. É por te mostrar, meu irmão, minha irmã, C'est pour te démontrer, toi qui es enfant dans ce lieu, Deus quer te mostrar você que é criança neste lugar. que nous sommes que des passagers. Não somos passageiros. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Nous en avons balobi na lingala balekinze. Nós somos passageiros. Et liloba wana nde kakape, Só aquela palavra mesmo ne ko consoler mitema na biso. que pode consolar nossos corações. Liloba wana kaka nde Só aquela palavra et ko pesa biso kimia. pode nos dar a paix. Alléluia. Vous savez, un être humain peut être consolé, Sabe, um ser humano pode consolar-te, ça aide aussi. ajuda. Mais la vraie consolation, Mas a verdade consoladora c'est l'Éternel qui la donne. é o Senhor que dá. Alléluia. Alors je vais entrer dans le vif de mon message. Vou entrar no nosso mensagem. Aujourd'hui, nous allons nous poser la question. Hoje vamos se perguntar uma questão. Enfant que tu es, A criança que você és, adulte que tu es, adulto que você és, mais il faut que tu poses une question. vais ter que te perguntar uma questão. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, Nós, como filhos de Deus, nous nous posons beaucoup de se questions. perguntamos muitas questões. Tant que Jésus Christ a koyaka, Quando Jesus Cristo vai voltar, est-ce que nakozala to nakozala te? estarei ou não estarei? Amen, amen. Mais avec la Bible lobi nanga, Mas é o que a Bíblia disse, tant que Jésus Christ a koya, quando Jesus Cristo vai voltar, ye akoya ko enlever ela vai vir buscar lingomba ezanga tâche. a igreja que não tem lodo, nódoa. Lingomba ezanga masusa. A igreja que não tem racinos, Masusa donc baride. ride. Oui. Alléluia. Amém. Alors biso ba autres ali ba représentant to ba kambi to ba tei. Nós que somos representantes, Bien-aimé, to bengami pour te préparer l'église
de Dieu. Meus irmãos, somos chamados para preparar a igreja de Deus. Na bokuta nito na koyamba Yesu kama oyaka. Na encontra ou como vamos receber o Jesus. Alléluia. Amen. Pour na kikongo balobi mokolo ya koya ba velela kaka oyaka kwa lever ba santu kaka na koya kwa lever. Na kikongo ba velela. Donc bato bazali boule. No que como falamos, o dia que ele vai voltar só vai levar os cristãos. Alors lelo na lingete moko na biso y compris moi-même na mituna toto mituna mutuna. Eu quero que hoje chacun de nós se pergunte a questão, est-ce que na komona to na kokota? será que vou ver ou vou entrar? Alléluia. Voir ou entrer. Ver ou entrar. Tokotala histoire ya ndeko moko na Biblia. Vamos ver a história do irmão na Bíblia. Yeko ni na salaki poete akota to amona. O que ele fez para poder ver ou para poder entrar? Amen. La sengi na bilenge ba smartphone na bino bochango soki mode silence s'il vous plaît. Estou a pedir que possa meter o telefone no silêncio, por favor. Vous allez distraité. Não seja distraído. Alléluia. Amen. Parce que dès lors que vous passez 18 ans, Quando você vai ter 18 anos, dès lors que vous passez 18 ans, desde que você passou 18 anos, vous êtes moi na te. já não és criança. Alléluia. Et si tu es dans l'église, E pior que estás na igreja. ce qui est soyez Quando Jesus Cristo voltar, akosamiso. vai te julgar. Alléluia. Dès que tu es dans ba droit sur ba compte bancaire na binoté, Já como não temos mais direito na vossa na escola makambo na bancaire, Nzambe pe Nzamba yebi bino ko boko mikolo. nas coisas de Deus também, Deus sabe que vocês já são adultos. Amen, amen, amen. Donc tant que yo elengo dans l'église, Quando você é jovem, tudo e vem na aucun igreja, certain que ça pour la formalité kaka. não pensa que isso está aqui por uma formalidade. Mais zo makambo na Nzambe oh. Mas pega as coisas de Deus em sério. Alléluia. Ah, tu peux dire na kufa lelo te d'accord. Podes falar que não vais morrer hoje. Personne ne voulait que les jeunes puissent mourir avant nous. Ninguém quer que as jovens morram antes de nós. Pour ça on a besoin de bana bakunda biso batata. Nossa vontade é que os filhos podem se enterar. Mais on est dans les pour ça na biso bien. Mas essa é a nossa vontade. Mais ce qui te profite soyez. Mas se não voltar, não morremos, o Deus vai voltar. Alléluia. Kosam ça me koza. O julgamento vai ter. Je tire plus d'attention à la jeunesse Vou tirar mais atenção na juventude, parce que vous allez futur il y a église. porque vocês são o futuro da igreja. Alléluia. Et que la jeunesse de l'église de Christ E que a juventude da igreja do Cristo puisse marquer la différence dans la bilenge mususu. pode marcar a diferença com outra juventude. Amém. Veli na yo kiota. E ela não está. Amen. Et biso na mboka bala soki le tambone tout au lobby ah mais sauter. Nós em país que é uma coisa, tu quer coração, vais ter que pular e gritar amém. Ah soko sali bongo alaksarani na. Você quando você faz isso aqui, o que ela mostra? Osoka soni poli lo bani 18 place. Até sente a vergonha porque aquela coisa pegou no coração. Kotala moto penye na yo. Não veja ninguém que está no teu lugar. Alléluia. Kotala moto penye na yo te. Não veja alguém que está no teu lado. Soko tali moto penye na Se yo. você ver alguém que está no teu lado, Yo kopambola Nzambe. você não vai agradecer a Deus. Alléluia. Amen, amen, amen. Alors nous allons lire la parole de Dieu. Vamos ler a palavra de Deus. J'aimerais inviter l'archevêque Abeya de nous lire dans Jean au chapitre 3, No João capítulo 3, à partir du premier verset a partir do primeiro versículo jusqu'au 19e verset. até o versículo 19. Totangi sangu malamu na mukanda Yohana mukapo ya misato nzela ya moko tiki na zomi. Yesu alobani na Nikodeme. Moto moko na bafarisai azalaki kombo na ye Nikodeme. Moko na bankolo na bayuda. Ye wana yei epai na Yesu na butu mpe alobi na ye ete Labi, toyebi ete oyei molakisi uta na Nzambe. Mpo ete moto akoyeba te kosala bilembo nyonso bikosalaka yo soko Nzambe azali na ye elongo te. Yesu azongisi monoko mpe alobi na ye ete solo nazali koloba na yo ete soko moto akobotama lisusu te akokota komona bokonzi na Nzambe te. Nikodeme alobi na ye ete moto akoki kobotama lisusu boni wana esili ye kokoma mobange akokoka koyingela na libumu na mama na ye mbala na mibale mpe kobotama.
Yesu azongisi monoko ete solo nazali koloba na yo ete soki moto akobotama na mai mpe na molimo te akokoka koyindela na bokonzi na Nzambe te. Oyo ebotami na mosuni ezali mosuni, mpe oyo ebotami na molimo ezali molimo. Okamwa te ete nalobi na yo ete ekoki na bino kobotama lisusu, mopepe ekopepa epai elingi yango. Okoyoka mongongo na yango, kasi oyebi te soko euti wapi, soko ekei wapi. Ezali pe boye na ye oyo abotami na molimo. Nikodeme azongisi monoko pe alobi na ye ete makambo oyo makoki koya boni. Zomi. Yesu azongisi monoko pe alobi na ye ete yo molakisi na Israele mpe oyebi makambo oyo te. 19. Yesu azongisi monoko pe alobi na ye ete yo molakisi na Israele mpe oyebi makambo oyo te. Solo nazali koloba na yo ete tozali kosolola mpona yango esili biso koyeba, mpe tozali kotatola mpona yango esili biso komona. Ndebo yambi litatoli na biso te. Soko nasili koloba na bino mpona makambo na mokili mpe bondimi te. Bokondima boni soko na koloba na bino mpona makambo na likolo. Moto pe te asili kobuta kino likolo bobele ye oyo akitaki longwa na likolo. Ye mwana na moto oyo auti na likolo. Mpe lokola Mose anetolaki nyoka kati na lisobe, boye ekoki na mwana na moto konetwa. Ete moto na moto oyo akondimaka ye azali na bomoi na seko. Mpo ete Nzambe alingaki mokili na motindo boye ete apesi mwana na likinda na ye ete moto na moto oyo akondima ye abebisama te, kasi ete azala na bomoi na seko. Mpo ete Nzambe atindi mwana na ye kati na mokili ete asambisa mokili te, kasi ete mokili ebika mpo na ye. Oyo azali kondima ye akosambisama te. Oyo azali kondima ye te asili kosambisama. Naino mpo ete andimi kombo na mwana na likinda na Nzambe te. Zomi na libwa. Kosambisama ezali boye ete moi esili koingela kati na mokili nde bato baponi molili liboso na moi mpo ete misala na bango ezali mabe. Alléluia. Je vais lire rapidement en français. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né des parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est d'esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. Nicodème reprit la parole et lui dit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es l'enseignant d'Israël et tu ne sais pas cela. En vérité,
en vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des résultats, des réalités terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des réalités célestes? Personne n'est monté au ciel, sinon c'est lui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici, quel est ce jugement? La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. S'il vous plaît. Então, seus ouvidos para o nome de Jesus Cristo. Vamos olhar à frente. Voir. Veja. Ou entrer. Ou entrar. Amen. Amen. Message vraiment fixé dans verset 5. A minha mensagem está mais no capítulo 5. Mais j'ai voulu que nous puissions commencer depuis le premier verset. Não queria para nós começar no versículo 1. Para nós poder melhor compreender. Amen. Amen. Nous avons commencé au premier verset. Começamos no versículo 1. Pour que nous puissions bien comprendre. Para nós poder melhor compreender. Ce que j'aimerais vous communiquer ce matin. O que eu queria comunicar esta manhã. Parce qu'ils sont avantageux, ils sont importants. Porque é importante. Quand nous venons à l'église, quando viemos à igreja, ce qui nous est prêché, o que foi predicar, que nous puissions le retenir dans nos cœurs. Para nós podemos ficar com no coração. C'est alors qu'il y aura un changement dans nos vies. É assim que vai ter uma mudança nas nossas vidas. Alléluia. Amen. Mais ça ne sert à rien, on vient, on vous prêche. Não precisa que você vir aqui, vamos pregar. Vamos rir, vamos dançar, vamos cumprimentar. Mas a palavra de Deus não vai ficar nos nossos corações. É por isso que estamos sempre a ser as mesmas pessoas. Alléluia. C'est alors le monde dit. É por isso que o mundo diz. Mesmo os paganos. Mesmo eles que vão na igreja rezar. Pourquoi? Porque? Parce qu'ils ne voient pas les changements dans nos vies. Porque não vejo a mudança nas nossas vidas. Mais s'ils voient les changements dans nos vies, mas se ver as mudanças nas nossas vidas, bem amado, eles vão vir. Diga amen. Fala amen. Le bas amen est bien. Fala amen. Se eles verem a mudança nas nossas vidas, les gens vont venir à l'église. Bem amados, as pessoas vão vir na igreja. D'où l'importance. É por isso que tem importância. De ne pas être distrait quand tu es là. Não seja distraído. Deixaste a sua casa. Viemos muitos quilômetros. Para chegar neste lugar. Para glorificar Deus. Et pour gagner quelque chose. Para nós ganhar uma coisa. Alléluia. Voir ou entrer. Ver ou entrar. Aqui estão dizendo. Não. Interprète, c'est comme ça. Même si je vais là-bas, toi tu suis. Ok? On nous parle ici d'un enseignant, d'un intellectuel. Qu'on appelait à cette époque-là Nicodème. Nicodème, il était pharisien. Il faisait partie d'un groupe de conseil des Juifs. Ele fazia parte de grupo do Conselho dos Juízes. Chamava-se Sanhedrin. Aujourd'hui, dans ce canton, nous avons
le conseil cantonal. Aqui em Fribourg temos o conselho cantonal. Donc, il ministre à canton. Eles eram ministros do canton. Quand on a décision, Quand eles pegam uma decisão importante, eles fazem parte dessa decisão. Alléluia. Amém. Alors, les pharisiens, então os farisianos não gostavam de Jesus. Alléluia. Amém. Parce que Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, eles não gostavam das obras deles. Jesus Cristo, quelqu'un qui avait la vérité en lui. O Jesus Cristo, ele tinha a verdade na sua boca. Or, à cette époque-là, les pharisiens voulaient démontrer à l'humanité où n'a pas e naquela época os farisianos queriam mostrar na humanidade. Eles mostraram mais de Deus. Alléluia. Alors Jésus dénonçait Jesus Cristo denunciava aquelas obras deles. E ele não gostava. Et à chaque fois il complotait. E a cada vez sempre fazer uma complotação. Para fazer mal a Jesus Cristo. Mais parmi ces gens-là, chef na bango. Mais dentro desses chefes, il y a eu quelqu'un qu'on appelle ici Nicodème, qui a voulu chercher à, comment dirais-je en français, il a voulu chercher la vérité, à trouver la vérité. Dans la Bible, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom Nicodème. Il est parti de nuit trouver Jésus. Aí não começou a glorifiar. Então nós estamos na Bíblia na mão de Bamituna oyo ezala que lokola ko piéger Jésus. Mas quando eu estava a ler a Bíblia, vi que estas questões era tipo fazer piège no Jesus Cristo. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nicodème a voulu chercher et trouver la vérité. O Nicodème queria procurar a verdade. Il s'est dit mais si je vais les jours. Ele disse eu ver o dia. Mes collègues, ils vont me voir, mais vão me ver. Combattre. Estes homens que estão a combater. Dénoncer e esse homem que está a denunciar nossas obras. Você vai ali. C'est que vous êtes traître. Você é um traidor. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Parce que dans la société aujourd'hui, hoje na nossa sociedade, si toi tu n'aimes pas le pasteur Roger, se você não gosta do pastor Roger, tu aimerais aussi que eu pouvais le pasteur Roger. Eu também que você também não me gostasse. Mais eu sou un problème na yé. Mas se você tem problema com ele, ou les ayo. Aquele é você. Alléluia. Non, la journée je peux pas y aller. Ele disse que eu não posso ir de dia. Parce que un agent intellectuel. Primeira coisa, eu sou intelectual. Je fais partie d'un groupe à conseil. Eu sou parte do grupo do conselho. Et puis l'agent enseignant. Eu sou preceptor. Na que ne suko tuna mituna tuna la kisama. E como que vou fazer essas perguntas, essas questões? Honte. Que vergonha. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, demander, c'est pas une honte. Bem amado, perguntar e não é vergonha. Se vous évitez tout. Se você não sabe uma coisa, pergunta. Mais eu éviter. Mas você não sabes. Vais ficar sentado. Vais ficar sentado. Mais non. Não. Isso vai lobby ku fansoni ku mona. Nós falamos quando você tem vergonha, vais morrer mal. Mama Simba mpola za. Ngeu boba ki Kongo tsoni diazi dianga soni liaka. Mama Simba que fala que Kongo, que Kongo a vergonha mata. Si tu as un souci, se você tem problema, faut en discuter, faut en parler. Vais ter que falar nas pessoas. Alléluia. Amen. J'ai fait la réunion d'entrée chez TPF. Eu fiz uma reunião na TPF. Le directeur est venu nous voir. O diretor veio me ver. Il dit je suis venu vous voir juste pour 5 minutes parce que j'ai des réunions toute la journée. Eu disse só venho aqui por 5 minutos porque tenho reunião. Ah oui, si vous avez un problème. Se você ter problema. Si vous avez un souci. Se você ter problema. Il faut en parler. Vão ter que falar. N'hésitez pas, faut venir nous voir. Sempre tem que vir nos ver. Avant que ça soit trop. Antes que seja mais tarde. Alléluia. Pourquoi il a dit ça? E por que o doutor disse? Parce qu'il y a eu des collègues. Porque tinha alguns colegas qui ont eu des problèmes. Que tinham problema. Peut-être familial, je ne sais pas quoi. Pode ser problemas familiares. Qui n'ont pas pu oser en parler. Não conseguiram falar. Et la décision qu'ils ont prise. A decisão que eles pegaram. C'était de se suicider. Foram de se matar-se. Amen. Amen. Bami Bomak. Eles se mataram. 2 ans passés, il y a un qui s'est suicidé vers je sais plus là, vers Guimfans, direction Châtelard. Tem colega que se matou há 2 anos lá do Guimfans. Il a descendu tous les passagers puis s'est suicidé.
Ele descendeu todos os passageiros depois se matou. Alors Nicodème n'a pas voulu garder ça en lui. O Nicodème não queria Il a dit non, il faut que j'aille voir ce maître là. Ele disse que vou ver este mestre. Il est pas enseigné le kolangai. Peut-être à couper ça ngai yano. Pode ser que vai me dar uma resposta. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin. Gostaria de dizer alguma coisa sobre Bien aimé, quel que soit ton niveau intellectuel. Bem amado, mesmo qual que seja o teu nível de inteligência. Quel que soit tes diplômes que tu as, qual que seja o teu diploma que você tem, ça n'a rien à voir avec la pensée de Dieu. Não tem a ver com o pensamento de Deus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des intellectuels qui raisonnent dans leur façon de Nzambé. Tem muitos intelectuais que pensam na maneira de Deus. Moi j'ai un prof. Eu tenho professor. À la base il était scientifique, philosophe scientifique. Ele era científico, il ne croyait jamais à la parole de Dieu. Não acreditava na palavra de Deus. Mais il est belé. Ele era muito inteligente. Mais le jour où il s'est converti, o dia que ele se convertiu, bien aimé, bon, il est changeable. A vida dele mudou. Ele est là comme un pasteur. Hoje ele é pastor. A comment enseigner la parole. Ele é preceptor da palavra. N'en parle même pas. Até não se fala. Et Nzamba utilise kaye O makasi. Deus utiliza muito. Alléluia. Joga lobby abanamona makambo na Nzambe na ba diplôme ya zwaki. Onde ele vê as coisas de Deus com os diplomas que ele tinha, com tudo que ele tinha, mais laisse-toi la parole de Dieu. Deixe que a palavra de Deus tenha. Alléluia. Alléluia. Parce que na quelle école 1 plus 1 c'est 2, non? Só ir na escola 1 mais 1 igual a 2. N'est-ce pas? Mais si je viens en Jésus, mas quando eu vou a Deus, on me dit 1 plus 1 égale. Fala 1 mais 1 igual a 1. Alors les scientifiques cherchent pourquoi égale 1. Assim os científicos vão querer perguntar para saber por que é igual a 1. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Et cet homme-là a posé la question à Jésus. Perguntou uma questão a Deus. La nuit en catimini. À noite. En se cachant. Estava a se esconder. Et Jésus lui a dit. E Jesus lhe disse. Il faut que tu puisses naître de. Você vai ter que nascer uma segunda vez. Peut-être vous me direz ici. Peut-être tu me Pode ser que ici. vão falar aqui. Moi je suis déjà né de nouveau. Ou sou nem já uma segunda vez. Je n'en disconviens pas. Não falo ao contrário. Alléluia. Amen. Mais ceux qui sont au Botama Sika. Mas se você foi nascido novamente, soit maloba oyo. Pega esta palavra. Le cola rappel. Tipo rappel. Que chaque jour de notre existence, a cada dia de nossa existência, que nous puissions naître de nouveau. Que nós podemos ser nascidos novamente. Alléluia. Amen. Que chaque jour de ton existence, que cada dia da sua vida, que nous puissions renaître de nouveau. Que pode ser nascido novamente. Or, si nous disons naître de nouveau, quando falamos nascer novamente, c'est reconnaître que je suis qu'un simple pécheur. Tem que saber que Jesus não é sempre pecador. Hein? Que Jesus n'est pas un pécheur. Non. Naître de nouveau, nascer novamente, c'est reconnaître, c'est reconnaître, j'ai pas compris, que je suis un pécheur, que eu sou pecador. Alléluia. Amen. Tu sais, quand tu commets une faute, sabes quando você comete erro, si tu la reconnais ta faute, si tu reconnais ta faute, quando você reconhecer o seu erro, même na tribunal, mesmo no tribunal, eles vão descer a tua julgamento. Non, vu qu'il a avoué, como que ele confessou, au lieu de 5 ans de prison, além de 25 anos, tu peux essayer 3 ans. Vão lhe dar 3 anos de Alléluia. Alléluia. Et bah français balobi une faute avouée. Como em francês fala uma faute à moitié pas pardonné. Amen, amen, amen. Alors naître de nouveau, nascer novamente, c'est de se repentir aussi. Et se repentir. Vous savez quand on dit repentir, repentance, en d'autres termes, tu dois changer la direction. Isso quer dizer mudar da direção. Alléluia. Ngana zalaki moto la masumu. Eu era pecador. Ngana lingaki mbongo mingi, tokasi mingi, milangwa mingi. As bebidas. Ah, ce batangi kombo na ngate nazomo na saïsaïté. Não falava mon nome, não me sentia. Vous savez nous quand on buvait la bière à l'époque. Aquela época nós bebíamos. So na bar bakambi ngani na kangi na sali mingi le versement ikoki donc na sali triple. Quando eu estava num lugar falava que eu vou pagar. Ai, yo somba te ko futate. Eu não paga, eu vou pagar. Alors les barman ils criaient Roger Mwanangele. Os brahmanes sempre criavam Kazobuaka. E me davam pela sempre meu nome. Alléluia. Amen.
Mais pesa biso li tomba mon côté. Ils vont lever nos lugar. Alléluia. Quand on te suit dit le bananzambe. Bien aimé, j'ai reconnu que j'étais pécheur. Et je me suis repenti. J'ai changé de la direction. Oh, ils qui li tomba lobi ponangai. Aquilo que era mal para mim. Et le nom de mon amour Hoje estou a ver que não tenho necessidade. Alléluia. Amen. Et les gens te diront. A gente vão te falar. Você é burro, você é estúpido. Estão sempre a tapar a parte. Estão a tapar a parte. Você não fala. O que eu vou falar? Aquela que eu não falava. Você vai para a chapada. Vou lutar contigo. Vou te gritar. Mais à cause de la nouvelle renaissance, c'est ça, naître de. É isso que é nascer novamente. Je ne sais pas si vous me saisissez. Não sei se vocês estão compreendendo. Mais on doit aller gentiment, gentiment, lentement. Le moment que nous sommes en train de traverser est tellement difficile. O momento que estamos a atravessar é muito difícil. Nous ne savons pas qu'est-ce qui peut arriver, qu'est-ce qui peut nous arriver demain. Não sabemos o que pode nos acontecer amanhã. Bien aimé, nous sommes censés à nous préparer à la rencontre de Christ. Bem amado, nós temos que se preparar na vida do Senhor. Bien aimé, Bem amado, você tem que arranjar a sua vida. Parce que le lendemain ne nous appartient pas. Porque amanhã não te pertence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, então, renaître de nouveau, je disais, naître de nouveau, c'est reconnaître que tu es un pécheur, reconhecer que você é pecador, se repentir des péchés, do et inviter Jésus-Christ dans ta vie. E convida Jesus Cristo na sua vida. Oui, les jeunes qui sont là avec moi, a juventude estão aqui comigo. Peut-être vous venez seulement à l'église, hein? Pode ser que vocês só vêm na igreja. Mais tu n'as pas encore invité Christ dans ta vie. Mas você não convidou Deus na sua vida. Alléluia. Amen. Même les papas aussi. Même os papás também. Moi je vois beaucoup de gens. Eu vejo muita gente. Christ aux 50 ans. Senhor de 50 anos. 30 ans il y avait chrétien. 30 anos da vida cristão. Qui a été baptisé par immersion. Aqui na Israël. Foi em Israel. Oh Jesus a été baptisé na Judée. Oh Jesus Cristo foi batizado na Judée. Il y a les hommes de Dieu qui baptisent encore les gens. E tem homens de Deus que sempre batizam os gêmeos. Vão te batizar quantas vezes? Alléluia. Amen. Oh non, pas Jesus a baptisé na Judée. Oh, que você batizar no lugar que Jesus Cristo foi batizado. Ayo, le ko a baptisé na Chile ko ne kokite. Você como te batizar ali no qual não foi suficiente. Le ko a baptisé na ilha ko ne kokite. Como se pode batizar na ilha não foi suficiente. Le ko a baptisé na pensée já baptisé. Como te batizar aqui no pensée não foi suficiente. Distraction c'est sempre pequenas distração sobre distração. Alléluia. Amen. Você na YouTube vai publicar. Você mete na YouTube e depois vai publicar. Não. Na Chilo vai falar tu. Na França vai falar não. Eles não vão falar tô, em francês falaram não. Papai diz que na tête lá. Papai diz que o pai dele não conhece. Alléluia. Amen. Alléluia. Yesu ayebisi Nicodème. Et Seigneur yo bota mambota mayasika. Solo. Quand tu lis la Bible, quand tu vois Jésus dit en vérité, ça veut dire que c'est tellement important. Jésus a insisté à cet enseignant qui était Nicodème. Si tu n'es pas de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume. Alléluia. C'est là où je disais le thème de mon message. Tellement je ne peux pas finir aujourd'hui. Voir ou entrer. Alléluia. Et Nicodème, lui qui était intellectuel, philosophe, il s'est dit mais comment ça se fait? Comment ça se fait? De naître encore de nouveau. À mon âge, c'est là que je dois entrer encore dans le ventre de ma mère pour renaître encore, pour que je puisse voir le royaume. Non, mais c'est chose impossible. Alléluia. Amen, 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 amen. Mais il y a Jésus dans le verset 5. C'est là où ça m'a interpellé. Qu'est-ce que Jésus dit au verset 5? Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit. À moins de naître d'eau et d'esprit. Vos paroles, je vais m'arrêter là tout d'abord. Écoute la réponse de Jésus. En vérité, je te l'ai dit. À moins de naître d'eau
Pelo menos de ser nascido de trás. Et quand Jésus parle, au moins d'être dos, c'est ce qui est physique. Aquilo que é fisicamente. Alléluia. Amém. Quand Jean-Baptiste est venu, quando João Batista veio, il avait une mission. Ele tinha uma missão. D'amener les gens à la repentance. De levar as pessoas na repentância. Et qu'ils soient baptisés. Que seja batizado. Alléluia. Amen. Oh, j'aime cet homme-là, Jean-Baptiste. Eu amo aquele homem João Batista. Azalaki arrogant et bien-aimé le Ele não era arrogante. Azalaki le lait de le colabiso. Ele não fazia vaidade como nós. Vous savez. Ele não falava, vocês sabem. Moi, j'ai une église de 6 000 membres. Ou seja, membro. Aqui na África, ou fim na África. Je viens de la Suisse. Ou vem da Suíça. Vous savez. Sabem. L'église de Christ, j'ai 5 000 membres. Na igreja do Cristo eu tenho 5 membros. Même si mon papa va au Kosa. Onde se não estão te mentirem. Quando ele foi lá na Bangote, vai ao Kosa. Mas não me siga, estão te mentirem. Não. Jean-Baptiste n'était pas orgueilleux. Jean-Baptiste não era egoísta. Malgré la mission qu'il avait faite. Alguém com missão que ele fazia. Il dit à ceux qui baptisaient. Ele falava sempre. Ah, mais moi je vous baptise de l'eau. Ou vamos batizar na água. Mais celui qui viendra après moi, il vous baptisera de l'esprit. Et quand Jésus dit à Nicodème que tu dois naître de l'eau, ça symbolisait le baptême de Jean-Baptiste. Alléluia. Amen. Ceux qui aimeraient être baptisés, qui s'annoncent. Já temos falado no passado, aqueles que querem ser batizados, nous avons déjà une personne qui s'est annoncée. Já temos uma pessoa que já se anunciou. Alléluia. Viali, non, nous baptême milenge la ka. Viali, como ainda não foste batizado. Você vai 18 a Anderson, vai Joel Binonio so. Vocês têm que completar nos 18 anos. Você la lobité. Não espera amanhã. Alléluia. Na ebini ni bozo kanisa pour bozo baptême. Ou por que então vocês estão pensando parce que você baptême, bota mi bota mayasi. Na kibonzoto boye, makamunyo sa kalesa nini? Todas as coisas que você não penser na vida na profiter nano. Assim nós pensamos da juventude ainda querem aproveitar. Não profiter não, não profiter não, não profiter não. Ainda querem aproveitar da vida. Cause la lobité. Não espera amanhã. Ngala lobaka na ngai. Eu só falo. Alléluia. Malheur à moi si je vous dis pas la vérité. Maldade. Maldito. Maldito se eu não falar a verdade. Mais je vous dis là. Eu estava a falar a verdade. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Alors Jésus répondit à Nicodème. Jesus Cristo respondeu a Nicodème. Il lui dit en vérité, je te le dis. Na verdade, estou a te falar. À moins de naître d'eau. Promessa de gastar. Or, d'eau on est dit physique. As costas é assim física. Doce, de l'eau. Água. Oui, água. Et sa vie physique. C'est la physique. Na botiba na misa tuna poto. Ontem eu 3 filhos aqui na Europa. Et j'ai assisté à la naissance de mes enfants. Assisti ao nascimento dos meus filhos aqui na Europa. Ce qui était impossible en Afrique. O que era impossível na África. Alléluia. Amen. Or, une femme avant d'accoucher, antes que uma mulher nasce na vida, il y a l'eau qui sort en premier. A água ainda sai. Alléluia. Amen. Donc, moi, je suis mai. Uma criança sai com água. Or, s'il n'y a pas l'eau dans le ventre de la maman, se não tem água na barriga da mãe, il y a un mort-né dedans. O bebê já vai morrer na barriga. Et Jésus a dit à Nicodème, o Jesus disse a Nicodème, à moins d'être né, se fosse nascido na água et d'esprit. E no espírito. Et quand il parle de l'esprit, e quando ele fala do espírito, il parle de lui-même. Fala dele mesmo. Alléluia. Amen. Il parle du Saint-Esprit. Il fala do Espírito Santo. Amen, amen, amen. Oh, bien aimé, tu linga makamuna nzambe. Bem amado, vamos ter que gostar das coisas. Bien aimé, tika koza makamuna nzambe à la légèreté. Não pega as coisas. Oh, nzambe za malamu. Deus é bom. Oh, on n'a pas le temps là, il est 11h30. Já não temos mais tempo, agora é 11h30. Tambalobi que nzambe alingaki biso. Quando falam que Deus nos gostou, atindeli biso mwana mo na likinda Yesu Cristo. Enviou seu filho Jesus Cristo para nos ajudar. Pour venir te sauver, pour venir me sauver. Para me salvar, para te salvar eu. Ça c'est Dieu le Père. Isso é Deus o Pai. Alléluia. C'est même Dieu le Père. É o Deus o Pai. Il s'est incarné en Fils. Jesus Cristo. Pour venir te libérer. Pour venir me sauver. Pour venir mourir à la croix au Golgotha. Et c'est même Dieu le Père. Il s'est incarné en Esprit Saint pour nous consoler. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, nani oyo moto na mayele ko kosala makambo nyonso oyo. Bem amado, quem é mais inteligente para poder fazer todas as coisas? Yebisanga scientifique nini okozala partout. Me fala que um científico pode fazer isso tudo.
Scientifique nini okozala partout. Qual é o científico que pode ficar em todo lugar? Il est en Afrique. Está na África. Il est en Asie. Está na Ásia. Il est en Europe. Está na Europa. Il est en Océanie. Está no Oceano. Il est partout. Está em todo lugar. Oh, il est omniprésent. Ele é presente. Kakane Nzambe. Nekokozala partout. Pode estar em todo lugar. Et Yesu ayebisi Nicodème. Jesus disse no Nicodème. Esengeli yobotama nano na mai. Você vai ter que ser nascido na Pe na moli. E no Espírito Santo. Pwete yomona. Pe okota. Bokoti na nza. No reino do céu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, Yesu aza bien. Oh, Jesus é bom. Il disait que la vérité aux gens. Só falava a verdade nas pessoas. Amen, amen. Amen. Il y a nous flatter ne batute. Ele não fazia flateia nas pessoas. Abambi o paf. Ele te dava pafo. Yo muto koye. Você que sabia. A continuer et dit. Se vamos continuar, ele disse. Ce qui est né des parents. Ce que é aquele que está nascido nos parentes. Humain est humain. Humano é humano. Et ce qui est né de l'esprit. Aquele que está nascido no espírito. Et esprit. É espírito. Alléluia. Amen. Bien-aimé, réponse pour Yesu appelle ça qui est pas Nicodème. Essa resposta que Jesus deu no Nicodème. Écoute ce qui est confusion Deu quatrième. confusão dentro dele. Natangi, mais natangi nyonso teti na suka ja nyonso kuna te. Eu li, mas não li todo o João. Mais na yebite ce qui Nicodème. Mas eu não sei o Nicodème. Azua qui ekatelo. Se ele pegou essa resposta. Il a accepté qu'il était péché. Porque ele vai aceitar que ele é pecador. Alléluia. Amen. Quand tu entends la parole de Dieu, Quando você ouve a palavra de Deus, quand tu entends la voix de Jésus te parler, mon bien-aimé, falar, tu dois renoncer à tout ce qui est vai péché. ter que renunciar tudo que é pecado. Alléluia. Et après avoir renoncé, Depois de você deixar, tu prends une décision d'être pega uma baptisé. decisão de ser batizado. Bino ba jeune. Você é Dans jovem, le Bible zoaba, então falar, sejam batizados. yo zoa. Sim, foi. Eleonore caso. Eleonor também foi batizada. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Ce qui te botami na mai te na molimo, Se não fosse nascido na água e no espírito, tokomona, não vamos ver. mais tokokota. Vamos ver, mas não vamos entrar. Alléluia. Amen. Et Yesu a été plus loin. O Jesus foi mais La longe. verset 7 à ne t'étonne pas. No capítulo 7, ele disse: Não seja. Je te dis, Eu te disse, il faut que vous naissiez de nous. vão ter que ser nascido novamente. Aujourd'hui, les gens ne sont pas nés de nouveau. Hoje as pessoas não são Kristo basali na Nzambe. estão sendo chamados de Mais Cristo tobotami ya hoje, sikate. mas não são nascidos. Lolenge na biso akaleza A kaka. nossa maneira de ser antiga Alléluia. Nazanaki, comment dirais-je en français? é o ero, Le koso ya mbongo, kipili na makamba mbongo. ou gostava muito de dinheiro. Na yena kibonzambe, Mas quando eu fui no Deus, le koso ya mbongo eza kaka. sempre gosto de dinheiro. Si monsieur moi 100 francs, Vão te dar 100 francos, au lit à moi. vais comer. Mais c'est pas à toi, c'est 100 francs. Mas esses 100 francos não Mais tu as teu. demandé à quelqu'un qui te l'a donné aussi, mais il est pour dépenser en moi. Ainda perguntaste na pessoa que te desse para pegar, você pode gastar? Alléluia. Amém. Autant qu'on a joué à un problème que yelinga na dépenser, mais tu as demandé à qui? Ou quando me deste aquele dinheiro, diretamente tinha um problema e gastei. Parce que monsieur Bongo ya muninga, te falava para pegar o si dinheiro. vous avez problème, Quero pegar o tout problema. n'a qu'à est-ce que je peux emprunter Você vai ter que perguntar, será que posso gastar o teu dinheiro? Você disse para mim guardar. Ah oui, tu peux Se ela utiliser. disse sim, pode. Mais ils ont utilisé, Mas você vai utilizar o autour dinheiro. n'y a pas mon colombongo Nem te. perguntaste o dono do dinheiro. Parce que nous bongo na temps porté. Quando a pessoa vai pedir o On a dépensé qui eu en já haut. gastei. Alléluia. Vous avez le koso. Você ganha tudo. Alléluia. Amen. Et si on peut t'amener à Sika, Você já foi nascido novamente. mais le koso mbongo tikate. Mas você nasceu sempre goloso de dinheiro. Alléluia. Le koso mbongo ekufate. Golosice do dinheiro ainda não passou. Bilula lula ekufate. Sempre quer gostar. Como na moça le. Você veja a mulher sempre quer conquistar. Ele mais a danger. Quer conquistar, ela é bonita. Ele mais a danger. O como ele bala na eu por nas a danger. Vai deixar todo o casamento. Porque não pode por na danger. Você vai lá porque era O zomi bonita. mbongo kotoyo. Vai querer voltar Ba benga ni bando kende ki kende ko Vão ficar zonga. como já não gosto, não volta mais. Eu sou bota masika. Mas já foste nascido Mais novamente. miso na yo nani bom nani Mas os bota teus olhos masika. sempre querem olhar. Não foi nascido Bien novamente. aimé, repentons-nous. Vamos repentir.
On não só se disse vocês. Vous savez, quand tu prêches, ça fait comme ça. Quando você prega, o dedo sempre faz Je dis bien, repentons-nous. Você fala, vamos repentir-se. Alléluia. Jesus disse a Nicodème. Você vai se ensinar na Chile. Le vent souffle où il veut. O vento sopra ao lugar que tu n'entends pas le bruit. Não vas entender o barulho. Et mais quand l'Esprit de Dieu t'oriente, quando o Espírito de Deus vai te orientar, você vai querer saber como que eu estou agora. Tu n'auras pas la réponse. Alléluia. Quand il y a la bise dehors, tu ne sais pas d'où ça vient cette bise. Les hommes n'ont pas papier, va sachet. Mais pour déterminer la position d'où vient la bise, tu ne peux pas la déterminer. Bien-aimé, laisse-toi entraîner par l'Esprit de Dieu. Si tu as ensemble dans ta vie chrétienne, dans ton ministère, dans tout ce que toi tu peux faire, laisse que l'Esprit de Dieu t'oriente, bien-aimé, dans le Seigneur. Mais si você quiser que o corpo você seja que tem levado, e por isso estão havendo muito pecado nos cristãos. Aqueles que não têm assim, mesmo aqueles que não nos pregam, também são pessoas. Se você pecar por causa de pregar, vou te falar hoje, será que você não foi nascido novamente? Amém. Amém. Ou não vou mais na igreja. A pessoa que não nos pregarem, ou veja as coisas que ele faz. Anda assim no Espírito Santo. Aleluia! Porque se você andar assim, o Espírito Santo vai te falar. Quando no meu nome, mas que não são meus. Tout ce qui me disent Seigneur, Seigneur, j'aimerais que nous soyons parmi les gens dentro das pessoas qui font la volonté, que fazem a vontade de Deus. C'est pas facile. Não é fácil. Mais soyons orientés et guidés par l'Esprit de Dieu. Il y a la prière. Et c'est vraiment important. A oração é importante. Alléluia. Dieu Myriam tellement. Myriam, levanta-te. Vem à frente. Eu vou te perguntar uma questão. Ela disse o espírito de fofocar e vamos puxar. Vem cantar. Você vai cantar as coisas que eu vou te falar. Porque está a pular. Aleluia. Você falaste o espírito de fofocar. Yo mulima kutunga tubenganio na kumbuna Yesue. Tubenganio na kumbuna Yesue. Yo mulima kozanga libondo ile mukolobisa tu. Tubengani bino na kumbuna Yesue. Tubengani bino na kumbuna Yesue. Yo mulima kozanga mukolomitano. Você espírito que não vem na sexta-feira. Yesue. Tubengani bino na kumbuna Yesue. Yo mulima beka l'église mukolo dimanche. Wana bobenganite. Você não vai chutar. Obrigada. Que Deus te abençoe. Alléluia. Naître de nouveau, bien-aimé dans le Seigneur. Et pour que tu sois guidé par l'Esprit de Dieu, que você possa ser guiado no Espírito de Deus, tu as besoin de naître de l'Esprit. Você precisa nascer no Espírito. Amen, amen, amen. Amen. Tellement il y a beaucoup à dire là-dessus. Como tem muita coisa a falar, o tempo está a passar rápido. Não queremos ser sempre no atraso. Porque assim há muita gente a pecar. Não, escandalizar. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Voir, ver ou entrer. Ou entrar. A vontade de Deus é para nós todos podemos entrar. Amen. Amen. A vontade de Deus é esta. Vous savez, sabem? Dieu tellement il est bon. Deus é tellement bom. Moi, je ne suis pas sûr que
Ceux qui nous envoient qui battent Kennedy Fellow. Não sei se Deus gostaria que a gente esse no inferno. Il pouvait faire tout ce qu'il a fait pour les Ele se ia fazer tudo o que ele fez pela humanidade. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Ele enviou o filho dele aqui na terra. Sofreu. Ofenderam. Bateram. O prego nas mãos e nas pernas. Ele meteu um chapéu das pintas. E não parou sua língua. Você não ouve. Não lhe meteu um ferro no coisa. Só para você e eu. Aleluia. Amém. O pensamento de Deus é que nós todos podemos entrar. Ouve Jesus Cristo no fim disse. A gente escolher na escuridão. Amém, amém, amém. Amém. Você não vai entrar se você escolher a escuridão. Não, não, ali pole. Quem aqui não tem pecado? Não. Quem pour les lumières? Ah, ok. C'est Jésus seulement qui est lumière. É só Deus que é a lâmpada. A luz. C'est pour ça que quand tu interprètes, tu apprends beaucoup de choses. Jésus, c'est la lumière, dit. Alléluia. Kuna nasuka ya lobi. Aí no fim falaram. Nacha bangueno, não? Deixa eu meter minhas netes. Nete kaka Jesus Cristo. Oh, são meus netos, meu Deus. Antônio, sabe uma nete eu? Eu deixei em casa. Bom, Denzo, acha nete. Irmão Denzo mete seus leite. Alléluia. Amém. Tellement il y a beaucoup à dire. Como tem muita coisa para falar. Dans le verset 9, Nicodème reprit la parole et lui dit. No capítulo 9, o Nicodème diz. Na todas as coisas que Deus me disse. Comment cela peut se faire? Como que aquilo pode acontecer? Jésus lui répondit. Jesus lhe respondeu. Israël. O pecador do Israel. Você não conhece as palavras? Alléluia. Bien-aimé, que bande la parole. Meu irmão, presta atenção na forma que você usa a palavra. Les gens qui utilisent armes et médias. Hoje em dia estão a dizer a mídia. Muita gente não pode. Et ceux qui ne sont pas affermis. Aqui não são afirmados. Estão deixando tudo. Mesmo tempo. Un pasteur qui dit. Pasteur qui dit. Moi je n'ai pas une église mais dans un pasteur. Não tenho igreja mas sou pastor. Batuni me bandimi na yo baza wapi? Me perguntaram. Abi bandimi na nga nyonso baza na YouTube batala kanga babone na nga. Bango ne bandimi na nga. Diz que todos os meus filhos são no YouTube que me seguem. Quel est le raisonnement? Qual é este pensamento? Quel est le raisonnement? Qual é este pensamento? Alléluia. Jesus disse a Nicodème. Jesus disse a Nicodème. Eu peux enseigner na Israël. Mesmo você é um preceptor na Israel. Não sabe essas coisas. Jesus admirou. E as pessoas que estudaram muito. Pegaram muitas teologias. Você veja a vida dela. Oui, ela é intelectual na Certo, ela é inteligente na vida. Mais la spiritualité. Espírito Santo. Asa musika na. Ele está muito longe de Deus. Alléluia. Asa na bachelor ya théologie. Ela tem muitos bachelors. Soka banano ba hébreu, n'en parlons même pas. Soka banano décortiquer grec, traduction, n'en parlons même pas. Mais dans le Congo, il y a droite là. Mas na mão dele, a direita sempre a fumar. Então do lado sempre a fumar. Alléluia. Amen. Eles falam, depois falam, oh, mas está a falar as palavras de Deus, como que ele conseguir? Je dis c'est bizarre. Eu falo, estranho. Amen, amen, amen. Et Yesu alobi. E Jesus disse. Nicodème reprit la parole. Nicodème pegou a palavra. Comment cela peut-il se faire? Yesu azongisiye, yoza enseigné mais oui makamo tendengenini. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Nós vamos falar o que nós sabemos, vamos fazer témoignage do que nós vimos. Il a transformé ma vie. O Jesus Cristo, quando prega, ele mudou a minha vida. Ah, transformou a vida na tua vida. Jesus não modificou a tua vida. Transformou a vida na tua vida. Se ele quer modificar a tua vida, você a levantar. Jesus disse, yo bien aimé dans le Seigneur. Meu irmão Deus. En vérité, je te le dis. Na verdade, eu te falo. Ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Nós sabemos as coisas, vamos fazer. Alléluia. Muito moko taka como na nzambe pa
Moïse, à mon avis, nous embêtait. Moïse, non. Moïse, tu ne peux pas me voir et peux vivre. La relation avec mon Congo Nangaï. Não, pode ver, vou te mostrar minhas costas. Et pas de mon qui m'a dit mon Congo Kobaté. Moïse, à mon avis, mon Congo Yanza, Yanzamé. Mais Zambé est mon corps. Ami, qu'est-ce que je peux faire pour aller racheter qui a là? Allah dit nous autres qui vont moto. Ami, qui dit si bien aimé. Avant d'amener en Suisse, c'était. Mais n'a pas bibouélé. Faut te dire que tu ne sois pas mort. Et parce que non, on n'a pas besoin de ton intelligence, on n'a pas besoin de ta sagesse, on n'a pas besoin de tes diplômes, nous avons besoin de la parole. Cette parole qui transforme les êtres humains. Et c'est cet Jésus bien-aimé que nous vous prêchons dans ce lieu. Parce qu'il a transformé nos vies. Il nous a rachetés bien-aimés. Il a accepté l'inacceptable. Afin que vous et moi nous soyons appelés enfants de Dieu. Tika lo fundo na makambo na Nzambe. Deixa fazer vaidade nas coisas de Deus. Seja nascido novamente. Porque você vê naquele dia. Por poder entrar no céu. Parce que pour ça na Nzambe ezali. Porque a vontade de Deus é. Para nós poder entrar. Jesus disse nos seus discípulos. Je vais vous préparer la place. Vamos preparar lugar. Afin que là où moi je suis. Vocês podem vir e eu que l'église aussi. A igreja também. Que l'église aussi. A igreja também. Que l'église aussi soit là. Seja também no lugar. Quel type d'église? Que tipo de igreja? Église como bali sabe bali na bali? Será que a igreja que estão casar homem com homem? Alléluia. Amen. On nous a prêché ici une fois. Qu'il y avait un brigand qui avait obtenu grâce. Jésus lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Où les alliés? Alléluia. Il a obtenu une grâce auprès de Jésus. Est-ce que moi j'aurai cette grâce-là? Est-ce que toi tu auras cette grâce-là? Est-ce que les fribourgeois qui sont dehors, ils auront cette grâce-là? Parce que la Bible le dit, Dieu fait grâce à celui qui veut. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tika mabe, tika masumu bien-aimé, tika molambilamba bien-aimé, tika kindumba bien-aimé, tika lokuta, mais où est la présence de Nzambe? Parce que quand la ligue était yokota. Nous autres bien-aimés, nous avons poder ser tu l'as tiré au cravate, tu l'as tiré au chaussures, tu l'as mis tout candé mais mon colomo côté, et qu'on peut s'acabiser au merci. Lobby, papoti caramon à limite. Mais âme bien-aimé, ton âme aura un compte à rendre devant le Seigneur. Ma boca não vete por lá. Por que você aclamou? Esse é a aclamação. Você vai ter uma boca onde eu linguite. Estás a aclamar que tipo não queres aclamar? Mais muita sala anniversaire. Mas aqui vai fazer aniversário hoje. Muita bala na etara nem ngobeta. Mas já como que você vai gritar? Lobe ba kabwan. E amanhã você para. Mais vem cá uma boca por Nzambe. Mas clama com força no nome de Jesus. Alléluia. Alléluia. Acclamons très fort le Seigneur. Il est merveilleux, c'est là. Il va t'amener le monde. Il va envoyer son fils de Jésus. Afin qu'il soit contre lui. Qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Non. A vontade de Deus que você tenha a vida salva. Amen, amen, amen. Amen. Então, não sei que a nossa hora já foi. Vou parar aqui. Parce que não conte isso não quer música. Se eu entrar, mas vou muito longe. Você pergunta uma questão. Tu veux que je vois où j'entre? Queres ver ou queres entrar? Alors si tu veux entrer, então se você quer entrar, tu dois naître de nouveau. Mas tem que nascer novamente. Alléluia. Amen. Que bon moto kalawana nyoso. A sua vida antiga. Tika yango. Mas tem que deixar. Isso é o que vai kanda não? Nós todos vamos a da colera. Sim. Alléluia. Amen. Benzame. Mas o Deus. Deus está nos partindo. Mais que aquele osso do tem
Tem muitas coisas que você só veja e fala, ah. E quando queres falar, não te fecha a boca. Aleluia. Amém. Por isso. Por causa de Deus. Por isso. Por causa de Deus. Amen, amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne faisons pas. Bem amados, Deus não fazer as coisas aqui, as cenas aqui à frente. Parce que quand on se tient debout pour parler de la part du Seigneur, porque quando ficamos aqui à frente para falar no nome de Deus, il faudrait que l'Esprit de Dieu puisse vous aider d'être disposé. Tem que ser o Espírito de Deus, seja que você seja assim, pour saisir la pensée de Dieu. Compreender o pensamento de Deus. Vocês estão a ver tipo uma brincadeira. Mais tout ce qui se passe ici, tudo que acontece aqui, se vão meter na prática, Deus vai nos levantar. Aleluia. Se vão meter na prática, vamos entrar no reino. Mas se não vamos meter na prática, aquele dia uma pergunta vai ser por os pregaram assim, assim, assim. Ouviste ou não ouviste? Ouvi. Não meteste na prática por quê? O Deus ouve todas as línguas. Alléluia. Ce n'est pas en vain que os outros vão traduire en portugais. Não é porque estão metendo a gente aqui traduzindo em português. Porque naquele dia não, para não ter desculpas. Non, papa Nzambe, parce que ngana bano yo ngala te français te na no baga ki te la ki portugais. Oh, pastor, Deus, eu não ouvia francês, português, que te la. Nzambe a sali grâce. O Deus fez uma graça. E lo bananzambe de la traduire na minogonios. Que a palavra de Deus seja em toda a língua. Alléluia. Bien-aimé, il n'y a aucun livre bem amado, não tem um livro dans le monde no mundo qui a été traduit que foi traduzido à travers toutes les dialectes, em todas as línguas e todas as letras. Ce n'est que la Bible. Somente a Bíblia. Alléluia. Amém. Que Deus nos abençoe. Se Deus ajudar na próxima vez, vamos poder continuar a palavra. Vamos sempre novamente poder ver a palavra de Deus. Tem que ser que as nossas vidas mudarem. Mesmo a nossa forma de falar, mesmo a nossa maneira de olhar, même le lien na biso ko poussa ne pas na Nzambe échanger, mesmo a nossa maneira de se aproximar de Deus, même là tele na biso esala nini échanger. Wete ba o ba yebi Nzambe teta bazo mona biso, aqueles que não sabem Deus quando nos verem, ba mona Nzambe kati na biso, poder ver Jesus dentro de nós. Alléluia. Yo osa jeune. Você que é jovem, habite-toi correctement. Veste corretamente. Não pode todo mundo na poitrine na bino. Não queremos ver aqui vossas pernas. Não pode todo mundo na coluna bino. Não queremos ver vossas pernas. Os abana, to bota aqui bino, to bota bino, bocoli. Un peu de respect dans l'église de Dieu. Même dehors. Mesmo fora. Habite-toi correctement. Veste corretamente. Parce que ngana za capable. Eu sou capaz. La monia de banda ou la tibiete. Na kolobano na miso abato. Parce que dans pasteur église da bino, je suis ton pasteur. Peu importe comment tu peux le trouver, moi je m'en moque de ça. Mais habille-toi bien parce que tu fais une fierté pour l'église de Dieu. Veste bem porque você faz orgulho da igreja. Tu fais la fierté de l'église de Dieu. Você faz orgulho da igreja do Cristo. Alléluia. Quand tu fais les bêtises dehors, quando você vai besteira fora, só estão a ver pastor Roger, pastor Cabello. Et quand vous faites des bonnes choses, você quando faz boas coisas, vão ter que ver também Cabello Roger. Alléluia. Amen, amen, amen. Sair agora do trabalho dos buchos. Se eu tiver você não vestir bem, une fois je me promène à pied na Villa Fribourg. Aí vez também ando a pé aqui em Grande. Vou falar Antônica, como você vestiu, será que vestiu bem? Je vais parler en français. E vou falar em francês. Alléluia. Amen, amen, amen. Vous avez mon pagano te. Você não é, não resta. Não és pagano. Tu és filho e uma filha de Deus. Toi tu es un enfant de Dieu et tu es un fils de Dieu. Alléluia. Où est l'église, non? Você é uma igreja? Quand il y a uma teia pasteur telemi awa. Você mesmo vai ver que o pastor está aqui à frente. Meteu um camada jeans, está rasgado e está falando aleluia. Fala aleluia. Pastor que está assim. Com calça que está descendo atrás. Nous sommes ambassadeurs à Christ. Nous sommes les ambassadeurs de... Et on nous appelle quoi? Como que não nos chamam? Hein? Nani? Nayo qui te bino. Ah.
Et nous sommes como os filhos de Deus. Si tu veux qu'on t'appelle la femme. Bien-aimé, se você quer que pode te chamar filho de Deus, bah, lui, nous devons reconnaître les sous. Fala a pessoa que vai reconhecer o pecado. A pessoa que vai deixar o pecado. Se repentir. A pessoa que vai se repentir. A Bíblia diz as pessoas assim que a Bíblia. Assim que Deus está chamando os filhos dele. Alléluia. Alléluia. Habite-toi correctement. Veste corretamente. Parle correctement. Fala corretamente. Si tu commets une faute. Se você fazer uma falta. Seja a primeira pessoa a pedir perdão. Alléluia. Même que você não culpa. Tu dis, écoute, você fala. Si je t'ai fait du mal, se eu te fiz mal, je demande pardon. Me perdoa. Amen. Amen. Pour la parole de la vie. Que Deus nos abençoe.